apresentar a Anne, eu pedi a ajuda da sua colega na Unicamp, a professora Sandra Augusta Santos. Então, a Anne Bronze é professora na Unicamp, no IMEC, no Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. E a Anne, além de ser uma jovem talentosa e muito competente, tem o doutorado na Unicamp de 2010, tem a Bolsa de Produtividade do CNPq, tem 3 pós-doutorados na UFRJ, em Illinois e em Brasília. E ela atua, a sua área de pesquisa, a área de equações diferenciais, parciais, análise funcional e dinâmica de fluidos. E Anne se destaca pelo seu envolvimento na criação do grupo ELSA, de mulheres, no IMEC, na Unicamp, para acolher e ajudar a solucionar casos de assédio enfrentados pela nossa comunidade. Eu convido vocês a visitar a página web. E, recentemente, liderou o evento Meninas Supercientistas na Unicamp, uma iniciativa para incentivar meninas no ensino fundamental a seguirem carreira nas áreas científicas. Convido também vocês a visitar essa página web. Então, Anne, muito obrigada pela sua participação. Bom, muito obrigada pela apresentação. E eu quero agradecer a oportunidade de poder falar nesse evento maravilhoso. Agradeço as organizadoras, parabéns. Também gostaria de dizer que a apresentação que tem ali fora está maravilhosa, então vocês estão todas de muito parabéns. Assim, estou muito feliz de poder estar aqui e ter esse espaço para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. E falando no Meninos Supercientistas, eu vou falar um pouquinho do projeto amanhã, na última sessão que vai ter. Então, estão convidados também para escutar um pouquinho sobre esse projeto, que é maravilhoso. Bom, como já foi dito, eu faço parte do grupo, né, da área de equações diferenciais parciais, é onde eu atuo. Recentemente, eu tenho atuado também dentro da área de equações diferenciais parciais, trabalhado com a regularidade de solução para equações elípticas não lineares, mas não é isso que eu vou falar hoje, não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a minha principal área de atuação, que é dentro da dinâmica dos fluidos, que foi onde eu comecei e onde eu atuo até hoje. Bom, equações diferenciais parciais, então eu tenho que começar com a equação. Esse é o sistema de equações diferenciais que descreve o movimento de fluidos incompressíveis. Então, aqui a gente tem o representar a velocidade, então aqui eu estou pensando numa velocidade em dimensão n, o que, se a gente vê fisicamente, é em dimensão 3. Tá? P é a pressão, F é uma força externa, N é a viscosidade, e aqui a gente tem, na verdade, é um sistema de equações, porque essa U tem n componentes, e é a evolução, então, do campo de velocidades com respeito ao tempo. Né? Bom, quando o Ni é positivo, quando tem viscosidade, é conhecida como equação de Navier-Stokes, e quando o Ni é zero, que seriam os escoamentos ideais, é a equação de Euler. E até hoje, quando eu estava preparando a palestra, eu me maravilho com o fato de que uma equação como essa consegue descrever fenômenos tão complexos. Isso é muito sensacional. Então, quando a gente diz que a matemática é uma linguagem que descreve o mundo, é verdade, né? Aqui, com uma equação como essa, eu consigo descrever tantos fenômenos. Bom, então, um edepista, na verdade, a gente faz várias perguntas, mas as perguntas que eu tenho maior interesse, quando a gente olha uma equação, é se há existência e unicidade de solução. Bom, e quando eu falo de solução, eu tenho que dizer qual tipo de solução que eu estou considerando, porque existem muitas. Né? Você pode inventar tipos de solução, e elas são interessantes ou não, dependendo das propriedades, se tem relação com o que acontece na realidade, e assim por diante. A solução clássica seria um campo de velocidades que satisfaz a equação pontualmente. Então, ela tem derivada no tempo, tem derivada no espaço, e quando eu coloco ela nessa equação, dá a F, que foi dada originalmente. Solução forte, a gente não precisa satisfazer em todo ponto a equação, e, na verdade, a gente trabalha com os espaços LP. Solução fraca, nem satisfazer a equação satisfaz, na verdade, ele satisfaz uma formulação, que é chamada formulação fraca, que toda clássica vai ser fraca, toda forte vai ser fraca, mas a fraca não necessariamente satisfaz a equação, mas tem a relação. E eu atuo bastante também nessa área de soluções estatísticas, que eu também não vou ter tempo de falar hoje, mas é uma área que eu gosto muito, e quem tiver interesse pode depois me parar no corredor, que eu converso um pouquinho, uma área muito interessante. E outros tipos. Tá?
Como eu estava falando que a matemática é uma linguagem que descreve o mundo, então eu vou tentar fazer uma analogia com o português, assim, com a fala. Quando a gente tenta descrever um objeto, a gente vai ser efetivo se a gente der um número suficiente de informações para que a gente consiga, quando eu falar as informações, as propriedades desse objeto, vocês consigam saber qual objeto que eu estou falando. Então, se eu der menos informações, pode ser que sejam vários objetos que se encaixem nessas propriedades. Se eu der informação demais, ou informação que não é verdadeira, pode ser que não exista esse objeto. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, olha, eu estou pensando numa fruta pequena, redonda e roxa. Pode pensar uva, jabuticaba, mirtilo. Aí eu falo, não, mas ela é um roxo escuro e ela dá no tronco da árvore. Jabuticaba. Aí eu falo assim, e ela é muito comum no Japão. Não existe, tá? Então, assim, eu dei informação a mais, e, na verdade, essa informação ela fez com que não existisse esse objeto, essa fruta. Quando eu dou informação de menos, eu posso ter não unicidade, mas eu tenho existência, tá? Então, essas são as perguntas que a gente faz. E aí, esses tipos de solução, a gente utiliza também até para conseguir obter existência de solução. Às vezes, solução fraca é mais fácil de se obter existência, porque você pede menos regularidade da sua função, mas, no entanto, você pode ter não unicidade. E essas são as perguntas que a gente faz e é nesses tópicos que eu trabalho. Então, agora, só para falar um pouquinho dos problemas que existem, para a equação de Navier-Stokes, é sabido que há existência e unicidade de solução local, que significa que, no tempo, ao passar do tempo, dada uma condição inicial, eu consigo garantir existência e unicidade dessa solução dentro dessa classe, que é uma classe suave, até um certo instante de tempo. Mas eu não sei se essas propriedades vão continuar para todo o tempo. Tá? E um dos problemas do milênio, que é referente à equação de Navier-Stokes, em 3 dimensões, pergunta exatamente isso. Será que essa solução ela vai estar dentro dessa classe para sempre? Ou será que há formação de singularidade? Formação de singularidade, em inglês, a gente chama de blow-up. Tá? E aí eu vou voltar um pouquinho à analogia que eu estava fazendo antes. Então, se eu perguntasse há 100 anos atrás para vocês, quem é que não dirige? Quem é que não vota? Quem é que não joga futebol, que não pode jogar futebol no país do futebol? Vocês diriam mulher, certo? Isso era uma propriedade que existia lá 100 anos atrás, mas que não é mais assim com o passar do tempo. Tá? Então, o que aconteceu? Nós explodimos esses nãos e vamos continuar explodindo vários nãos. Tá? Bom, aqui é a descrição do problema, mas eu já falei, não vai dar para ler nada, mas vocês podem entrar no Clay Institute, que tem toda a descrição do problema. Quem conseguir resolvê-lo ganha $1 milhão e muita fama. E eu vou ficar muito feliz de saber a solução também, tá bom? Bom, então, como eu falei, tem esse grande problema em aberto, mas a gente sabe muita coisa e muita coisa está sendo desenvolvida recentemente. É uma área muito, muito ativa. Tá? A gente consegue provar resultados parciais, estudar outros tipos de solução, porque o problema do milhão é referente à solução clássica, solução suave. Tá? Bom, então aqui eu fiz só um quadrinho com algumas dos resultados clássicos e alguns resultados recentes, e referente à equação de Navier-Stokes e Euler. Isso daqui é em 3 dimensões, então a gente sabe alguns resultados de boa colocação local, a gente sabe resultados de existência global, ou seja, para todo o tempo de solução fraca. A gente não sabe unicidade. Na verdade, em alguns casos, a gente tem não unicidade de solução, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E, em casos em que a gente tem uma simetria adicional, a gente consegue provar também boa colocação do problema. Então, bom, aqui eu queria colocar a foto de uma mulher, é claro, a Olga Ladzinskaya, que tem uma contribuição gigantesca dentro da área de equações diferenciais parciais, em particular dentro da dinâmica dos fluidos. Então, ela estava no quadrinho anterior também, que era da boa colocação global para equação de Navier-Stokes com simetria axial. E aqui ela tem o resultado de boa colocação global das equações de Navier-Stokes em dimensão 2. O problema que está em aberto é em dimensão 3. Tá? E as estimativas que ela obteve nesse artigo também são utilizadas até hoje, assim, é super importante. Bom, em dimensão 2 as coisas são um pouco mais simples. Então, para as equações de Euler,
a gente tem um fenômeno que acontece também para as equações de Navier-Stokes, que é o seguinte: se a gente estudar essa quantidade física, que é extremamente importante, que é chamada de vorticidade, ela quantifica a quantidade de rotação infinitesimal do seu fluido, não o global, mas para cada partícula, infinitesimal. Ela é simplesmente calculada como rotacional do campo de velocidades. Em 3 dimensões, se eu pegar a equação de Euler, aqui eu estou focando na equação de Euler, se eu pegar a equação de Euler e aplicar o rotacional na equação, eu obtenho essa nova equação aqui, onde o W é o rotacional da velocidade. Em dimensão 2, esse termo daqui não aparece. E esse termo é o chamado termo de estiramento, ele que é o responsável por fazer com que a vorticidade possa ser muito grande, tá? Ou possa ser muito concentrada. E existe um critério chamado critério de continuação de Biot-Maida, que ele diz o seguinte: você consegue... Então, a gente tem existência e unicidade local. O que a gente está interessado em saber é se a gente consegue continuar essa solução dentro dessa mesma classe. E aí, o que esse critério diz é que assim, você vai conseguir enquanto você conseguir controlar a vorticidade. Tá? E aí, o que ocorre é que essa equação daqui, nessa equação, a vorticidade, as normas LP da vorticidade são conservadas. Tá? Enquanto que nessa a gente não consegue mostrar. Tá bom? Então, em 2D, é possível mostrar existência e unicidade global de solução, mas em 3D, não. Bom, mas existem outros tipos de assimetria que também tornam essa equação aqui, que a princípio, quando está em 3D, contém esse termo, mais simples, que são a simetria axial e a simetria helicoidal. Simetria axial são escoamentos que, quando eu giro em torno de algum eixo, então algum eixo específico, ela é invariante. E a simetria helicoidal é quando é invariante por rotação e translação simultâneas. Bom, eu tenho um trabalho na área de simetria helicoidal, mostrando a existência global de solução fraca, que eu vou falar no colóquio. Então, vocês estão convidados a assistir 9 horas da manhã, segunda-feira, quem for ficar. Bom, beleza. Eu queria só falar, então, contando um pouquinho até da minha experiência, esse evento, essa conferência, Euler's Equations, 250 Years On, que foi realizado em Ossuá 2007, foi minha primeira conferência internacional. Eu não sabia falar inglês direito, tá? Então, assim, foi tudo muita novidade para mim, e eu fui super bem acolhida, e isso foi muito importante, sabe? Bom, nessa conferência, todos e todas os grandes pesquisadores da área estavam, e aí eu pude conhecer muita gente. Por mais que eu não falasse direito inglês, falava um pouquinho, tentava me comunicar, mas todos foram muito, muito receptivos. E, assim, guardo a memória até hoje. Apesar de eu ter tirado várias fotos, na época era a câmera que a gente tinha que revelar, e eu cheguei e não consegui revelar uma foto. Mas tudo bem, ficou na memória. E aí eles fizeram aqui uma... Como chama? Perguntaram para os pesquisadores, para os palestrantes, o quão certos eles estavam de que havia formação de singularidade para Euler e para Navier-Stokes. E aí você vê que para Euler a coisa, assim, ninguém sabe direito, né? Muita gente acha que sim, muita gente acha que não. Para Navier-Stokes está mais para o não. Tá? Mas, enfim. E aí foi nessa conferência eu apresentei esse trabalho, que foi uma visualização computacional da construção de Schneermann, que é o que eu queria comentar rapidinho. E aí, por isso que é também um evento muito marcante para mim, porque daí foi meu primeiro artigo. E é muito interessante. Realmente, assim, eu acho que foi por onde eu comecei a me apaixonar por essa área. Então, o exemplo que Schneermann construiu foi o seguinte. E aí, aqui está errado, não tem esse A no final. Tudo bem. Então, se eu pegar... Vou voltar lá na equação rapidinho. Se eu pegar essa equação sem o Ni e sem a F, tá? Vocês concordam que U igual a 0 é solução? Certo? Porque é só colocar 0 desse lado, vai ser igual a 0. U igual a 0 e P igual a 0. Beleza. Só que aí ele fez o seguinte, ele construiu uma solução fraca, e aí, de novo, aí vocês têm que acreditar em mim que não é então satisfazer exatamente essa equação, mas satisfazer uma equação que está relacionada a essa. Ele construiu um campo de velocidades que é 0, de repente deixa de ser 0, e depois volta a ser 0 no tempo. Tá? Então, com isso, você tem não unicidade, porque você tem um U que, quando é totalmente 0, é solução, e uma outra que deixa de ser 0 em algum momento e continua sendo solução. Tá? E aí, um pesquisador da área até descreveu isso como nightmare solution, porque, de fato, é um pesadelo, mas é muito legal.
que é o seguinte, imagina que você vai lá, coloca um copo de água do lado no seu criado mudo, quando você vai dormir. Aí, no meio da noite, você acorda e vê aquela água mexendo. E aí, você, nossa, o que aconteceu? Você volta a dormir, de manhã o copo está lá paradinho de novo. Você pensa, foi um pesadelo, né? Porque isso não acontece. Então, de fato, a gente tem esse tipo de problema, e aí essas soluções não são fisicamente relevantes, porque isso não acontece, só num pesadelo. Então, você precisa de ferramentas para excluir esse tipo de solução. Tá? E isso é um problema em aberto. O que eu tenho que adicionar de informação? O que mais eu tenho que pedir da minha solução para que eu evite essas nightmare solutions? Tá? Bom, e aí existem muitos trabalhos na área, e além da visualização computacional que eu fiz em colaboração com meus orientadores, a gente também demonstrou a existência desse tipo de solução para a equação de Euler acoplada com traçador passivo. Bom, e aí uma outra área, uma outra vertente que eu trabalho, que é com formação de singularidade. Então, eu falei um pouquinho de existência global de solução, falei agora no slide anterior sobre não unicidade, e agora eu vou falar um pouquinho sobre formação de singularidade. Então, o problema de formação de singularidade é o problema. Porque, então, para Navier-Stokes você pode ganhar lá 1 milhão, e para Euler você não vai ganhar 1 milhão, mas vai ser muito legal você demonstrar vai ficar famoso, com certeza, dentro do meio matemático, demonstrando esse resultado. Bom, existem evidências numéricas de formação de singularidade, mas não existe uma demonstração. E aí é um problema muito, muito, muito difícil. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar em cenários de formação de singularidade, principalmente aqueles que são motivados por o que é observado quando se faz a simulação numérica. Tá? Então, o que é observado, algumas simulações numéricas retratam que a velocidade, quando ela chega perto do ponto de formação de singularidade, ela se torna autossimilar. Significa que, se você for dando um zoom na solução, ela tem sempre a mesma carinha. Tá? Você consegue descrever matematicamente o que é uma solução autossimilar, mas, essencialmente, é uma solução desse tipo. Uma velocidade que vai ser... Esse aqui é o que a gente chama de perfil autossimilar, e ela tem essa cara. Tá? O T aqui representa o tempo e X é o espaço. Quando você toma o rotacional dessa velocidade, ocorre que ela tem exatamente o comportamento que é previsto no critério de Biot-Maida, que é o seguinte: ela vai explodir no sentido que a gente precisa que ela exploda, assim, ela vai ser não controlável no sentido que a gente precisa que ela não seja controlável, para ter formação de singularidade. E então, nesse trabalho com o Roman Shvydko, a gente demonstrou... Então, assim, é muito difícil demonstrar que há formação de singularidade, porque seria um resultado muito, muito forte, mas dá para provar coisas interessantes. Então, em geral, o que se tem é exclusão. Dizer assim, esse cenário não existe. Se há formação de singularidade, não vai ser desse jeito. Então, e esses são os resultados que, em geral, existem. Mas nesse daqui a gente conseguiu um pouquinho a mais. A gente conseguiu uma dicotomia, que ou não tem esse cenário, ou se tem esse cenário, a gente tem um certo comportamento assintótico, que é esse daqui. E aí, com isso, a gente consegue descrever outras propriedades do escoamento, mas o meu tempinho já acabou, então não vou entrar em detalhes nisso. Então, só para terminar, um convite para você se juntar a nós. Aqui eu coloquei as fotos das pessoas que eu trabalho, mas a comunidade é gigantesca. Então, assim, são problemas que são motivados por problemas físicos reais. Eu sou analista, mas existem pessoas da geometria, topologia, sistemas dinâmicos, análise numérica, computação científica, que trabalham com... agora aprendi também probabilidade, né? Porque o que a Adriana estava falando tem bastante relação com isso. E é uma área muito ativa e com muitos problemas em aberto. E aí eu só queria citar o nome dos meus alunos, porque eles estão aqui, que é o Leonardo Galvão, meu aluno de mestrado, e a Juliane Baiocchi, minha aluna de mestrado também. O Ricardo não está, mas vou falar o nome do Ricardo também. Obrigada, gente. Anne, muito obrigada. Carolina está falando que vocês vão ter uma surpresa lá fora, alguma coisa, tem que sair daqui a pouco. Mas... Tem a sessão de posters. Sim, tem a sessão de posters também, que vai começar a sincronizar. Mas pelo menos uma perguntinha só. Não, nenhuma perguntinha. Queria tanto que a Anne falasse só mais um pouquinho. Anne, eu achei tão curioso que
duas que falaram agora, né, a Ana Shirley e a Anne, ambos falaram dos problemas do milênio. Não sei se a gente vai ter mais problemas do milênio também das próximas jovens. Eu ia dar a oportunidade um pouco, já que ela vai falar amanhã das supercientistas, se ela queria comentar um pouco sobre, que tem tantos projetos, Anne, é impressionante, sobre o projeto Elsa, pelo menos falar um pouquinho só para dar a oportunidade de você falar mais um pouquinho. Tá. Então, eu vou contar um pouquinho assim, o histórico de como eu comecei a me envolver nisso. A Cristina, que estava na mesa de abertura. Então, eu a conheci em 2014, né, no final de 2014. E foi aí que eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo ao nosso redor, sabe? E ela tem... Então, a gente começou alguns trabalhos em conjunto. Então, o encontro... Paulista de Mulheres na Matemática, foi em colaboração com ela. E aí eu comecei a tomar conhecimento dessas redes que existem dentro das universidades. Na própria USP, no IME-USP, tem uma rede. E eu sempre tive vontade, depois que eu comecei a me envolver no assunto, de fazer isso lá no IMEC, na Unicamp. Mas, bom, são muitos projetos, então fica difícil. Só que aconteceu uma situação muito extrema lá na Unicamp, de um assédio sexual. E aí, assim, não dava para não fazer nada. Algumas alunas até me procuraram, que também já estavam tentando montar uma rede, e foi aí que a gente iniciou o grupo. Então, assim, a gente está ali para dar suporte, porque a gente tem que estar presente o tempo todo. Tem que estar presente, tem que estar conversando sobre o assunto, porque é muito triste que aí a gente começa quando entra nisso, começa a ver, por exemplo, existem dentro da Unicamp, você consegue ver as ocorrências, situações extremas que ocorrem dentro da Unicamp, então, por exemplo, roubo, furto, coisas do tipo, mas não tinha uma classificação de assédio, por exemplo. Então, você não consegue saber quantos casos de assédio existem. Tá? E, assim, não conversar sobre o assunto não faz ele desaparecer, muito pelo contrário, faz ele aumentar. Então, com esse grupo, o que a gente queria era marcar presença e dizer que a gente está lá para receber casos, acolher esses casos de assédio, denúncias, e dar o melhor, levar isso para frente da melhor maneira possível. Eu não conhecia os canais para isso, a gente teve que aprender. E, bom, aí agora as coisas já evoluíram bastante, já existem canais na Unicamp muito mais bem estruturados, então a coisa evoluiu bastante, não foi nem por causa do nosso grupo, mas a gente está em contato com eles. E, além disso, então, tem toda essa parte da coleta e do encaminhamento dessas situações, mas também a gente quer incentivar as mulheres na matemática. Então, esse ano mesmo a gente teve um ciclo de palestras das professoras dentro do departamento para apresentá-las a todo mundo, à comunidade, aos alunos. E, então, a gente anda por várias dessas vertentes, porque é importante você coibir o que está ruim e aumentar o que a gente quer de melhor, né? Obrigada, Anne. Vamos agradecer, então, a Anne de novo.